2025 é o encerramento de um grande ciclo de 9 anos. Um grande ciclo regido pela energia do eremita, o nosso arcano número 9, né? Um dos arquétipos que mais traz a profundidade da introspecção, né? Dessa sabedoria interna, de a gente olhar para dentro e descobrir o quanto a gente precisa trabalhar a nossa luz interior. O eremita nos ensina o poder do discernimento, da sabedoria, da paciência, do silêncio e do desapego, né? Ele pediu no ano de 2025, ele pediu essa limpeza profunda, tanto do nosso lado emocional, mental e espiritual, né? Foi o ano que não teve como a gente não olhar para dentro e não reorganizar a vida, né? E tirar, né, todo aquele excesso que a gente estava levando ao longo da jornada e realmente ouvir o que a voz, né, do coração estava pedindo para seguir, para fazer, para ir. Então o eremita, ele fez esse movimento de para que a gente olhasse para dentro e reajustasse a rota e ajustasse a própria vida. E ele veio preparando, né, o terreno, né, para o próximo ano que está para entrar agora, que é o ano de 2026. E aí, agora eu vou falar um pouquinho do ano de 2026, né, a energia do mago. 2026 é marcado pelo início do novo ciclo de 9 anos, né? É o início de tudo. Então, o ano do mago, que é o arquétipo número 1, né, do tarô, ele é simbolizado, né, pela energia da manifestação, da ação e do poder pessoal. Então, vai ser um ano extremamente importante, poderoso e próspero para quem entrar nessa frequência da energia do mago. E é por isso que é tão importante a gente entender qual é o ano, qual é o número que rege, qual o arcano que rege o nosso ano. Não quer dizer que a nossa vida vai ser coordenada somente daquela forma, mas o mais importante é que quando a gente entende qual é a frequência que está vibrando no meu ano, eu tenho como surfar com aquela energia da melhor forma possível, né? Como se a gente pegasse a melhor onda e não ficasse remando contra a onda. Então, é interessante a gente perceber que 9 anos atrás, eu quero que você pense na sua jornada aí, nós estávamos marcando o ano de 2017, né? Que foi exatamente essa mesma energia, essa mesma frequência do mago. Então pensa aí com carinho na sua jornada, na sua história, o que que nasceu em 2017 na sua vida? O que que realmente aconteceu no ano de 2017 que você tem de memória que foi extremamente importante para você? Quais caminhos você começou a percorrer, quais caminhos você percorreu, né? Que portas se abriram para você, que portas você abriu e que realmente começou a florescer na sua vida. O mago, ele tem essa questão de trazer esse impulso do novo na nossa vida, né? E a gente começa a agir com mais consciência, né? Ele age por esse impulso inicial e ele age com muita intenção. Então, eu lembro que em 2017, contando até uma particularidade minha, porque tem a ver com o contexto da aula, 2017, lembra, foi o ano do mago. E eu lembro que 2017 foi um ano que eu fiz muita realização, eu tive muita realização na minha vida, tanto pessoal como profissional. Então foi o ano que eu mais viajei na minha vida, que eu mais desenvolvi habilidades, foi o ano que eu mais fiz conexões com pessoas novas, pessoas incríveis, pessoas que marcaram a minha jornada, foi um ano que eu realizei grandes sonhos. Então, assim, 2017 foi um ano extremamente incrível para mim, e aí por isso que eu quero te trazer isso para que você faça um link e tente perceber o quanto os anos, a numerologia, e quando você entende a frequência, você começa a fazer um link que cada ano vai exigir de você, né, um olhar, uma ação, uma atitude para que seu ano floresça da melhor forma possível, né?
Então, lembra que o arquétipo do mago, ele é o início de tudo, né? Então, ele tem a característica de iniciar de forma consciente. Ele é o co-criador da realidade. Ele, de todos os 22 arquétipos do tarô, ele é o que marca o início de tudo. Então, quando a gente entende que você pode usar essa frequência do mago a seu favor para que você crie uma realidade melhor, mais próspera, na área que você deseja para você, você já está um passo além das pessoas que nem fazem ideia disso. Por isso que eu resolvi gravar essa aula para você, tá? Então, quando a gente começa a entender que quando a gente usa uma força arquetípica a nosso favor, direcionando de forma consciente, né, o nosso campo mental, emocional, vibracional e de uma ação, né, consciente, de uma ação prática na vida, no dia a dia, para realizar o que a gente quer, é onde a gente começa a entender que a vida ela é definida não por aquilo que eu quero ou pelo aquilo que eu falo, mas é a junção de tudo isso de forma aplicada no meu dia a dia. Então, não importa o que a vida faz com você, importa o que você decide fazer com a vida. É isso que importa. Por quê? Porque você está direcionando as suas ações de forma consciente para realizar aquilo que você quer. Então, 2026 será o ano da nossa ação inspirada. Então, aqui já traz o poder criativo agora, de você entender que você, se você usar a força do mago a seu favor, você vai perceber que vai ser um ano que vai exigir muito a nossa criatividade. Em qual área da minha vida, Carol? Em todas. Então, no seu trabalho, você vai exigir mais criatividade. No seu campo, no seu lado financeiro, você talvez vai aprender a gerir melhor o seu dinheiro, a aplicar melhor o seu dinheiro, e assim na sua saúde, nos seus relacionamentos e na sua espiritualidade. Então, você vai começar a entender como colocar de forma mais prática, porque o mago ele é prático, objetivo, criativo, para você entender como fazer essa travessia no ano de 2025 de forma muito mais fluida. Então, eu vou te dar alguns exemplos para ficar ainda mais claro, tá? O mago, você pode ver aqui, ó, que ele está numa mesa e ele tem vários elementos nessa mesa. E o que, que significa esses elementos, né? Quando a gente fala de criação da realidade, a gente fala que nós somos co-criadores da realidade, porque nós co-criamos a partir do universo, do Criador que cria tudo, né? Inclusive foi ele que te deu a vida, né? O Criador. Então, quando a gente co-cria a partir da criação que já existe, que foi a partir do Criador, a gente entende que ele nos deu a força, por isso que representa o mago. Ele tem o mago, ele é o arquétipo que traz essa força arquetípica dos 4 elementos. São os elementos que estão na mesa com ele, que ele está manipulando, que ele está usando de forma intencional para criar o que ele quer. Então, cada elemento representa uma área da sua vida ou algumas áreas da sua vida. E quando você entende esse poder, você começa a usar de forma intencional para aquela área. Então, vou dar um exemplo. Tá vendo que ele tem uma taça na mão dele? O que que a taça simboliza? A taça é o elemento da água, né? Que simboliza copas, né? Nas cartas. Que é a questão do quê? Do equilíbrio emocional, né? Do nosso poder nos nossos relacionamentos de forma consciente. Então, tanto no relacionamento profissional, como no relacionamentos afetivos, amizade, familiar, conjugal. Então, quando o mago ele usa essa força arquetípica das taças de forma intencional, ele está equilibrando o lado emocional em todas essas áreas de comunicação. Concorda? Porque se relacionar é se comunicar. Só que se eu não penso no que eu falo, mas eu não vibro naquela frequência, você concorda que vai entrar, né, em divergência, tá? Então, a espada, tá vendo que ele tem uma espada aqui, ó? A espada simboliza o ar, o elemento ar, né? O elemento ar. Então, o que que representa o elemento ar? A nossa clareza mental,
né, o nosso poder de comunicação, né, o nosso poder da verdade, nosso poder de expressão na vida, né, que é o poder das palavras. Inclusive aqui tem uma série chamada O Poder das Palavras. Então, o quanto a gente precisa entender que a palavra cria realidade. E o mago é o exemplo disso, que ele usa o poder do eu sou para criar a realidade que ele quer. Porque ele acredita que ele é o co-criador da realidade que ele quer. Tá vendo a conexão? Então ele sabe que ele precisa pensar de uma forma, ele precisa se comunicar para o externo de uma forma, ele precisa manter uma comunicação interna para gerar o resultado que ele quer, e ele usa as palavras certas para criar a realidade que ele quer. Você viu o poder criativo que ele tem? Isso aqui é a força do arquétipo do mago em ação profunda. E aí o pentagrama, né, que é esse símbolo aqui, ó, o pentagrama, que é o símbolo de maior magia do mundo, né? Simboliza a terra, simboliza ouro, simboliza o quê? Exatamente o dinheiro, a responsabilidade com o dinheiro, né? O corpo físico, né? Tudo que é elemento terra fala sobre corpo físico também. E o nosso trabalho. Então, quando você entende que o elemento terra ele é fundamental na sua vida, lembra que eu falo muito sobre isso, quando você entende que o seu corpo físico, que é representado pelo pentagrama, que é Ouros, quando você mantém o seu corpo físico saudável, quando você mantém um estilo de vida saudável, quando você cuida do seu corpo, quando você tem autocuidado sobre si, você consegue gerar mais dinheiro, você consegue trabalhar melhor e você automaticamente cuida melhor das suas relações. Automaticamente você tem mais conexão espiritual. Por quê? Porque você está bem. Porque você mantém seu autocuidado, você mantém sua autoestima, você mantém o seu auto-amor por você. Porque o corpo é o veículo. Se você não tiver o corpo, não adianta nada você estar aqui, né? Então, o corpo físico é fundamental, ele é representado pelo pentagrama. E o cajado que ele está segurando, né, que é representado como se fosse uma lança, representado pelo fogo, pela energia, é total essa nossa conexão espiritual, né, é que dá esse impulso da coragem de agir, da gente acreditar, da nossa fé na gente e fé no invisível. Então, o mago, de forma consciente, por mais que ele é um arquétipo que ele é novo, né? Então, só fazendo um adendo que eu lembrei agora para não esquecer, o ano 1, né, é um ano de início de tudo. Então, talvez nesse ano você vai perceber que você vai ter necessidade de iniciar algo novo nas 5 áreas mais importantes da sua vida, que é iniciar, cuidar do seu dinheiro, cuidar de forma diferente, cuidar melhor, iniciar um trabalho novo, iniciar o seu trabalho de forma diferente, de forma melhor, ter um relacionamento melhor ou iniciar um relacionamento novo. Então, o que eu quero dizer? O ano 1 sempre vai pedir para a gente o início de algo melhor ou o início de algo novo na nossa vida, porque a energia do início, da inovação, tá? Da iniciativa, da proatividade. Lembra que eu falei lá em cima? Então, quando esses 4 elementos eles estão muito alinhados dentro da gente, é onde o mago ele consegue manifestar aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele usou o poder da energia, o poder da intenção e o poder da ação. Lembra que eu falo muito sobre isso? Não é só o que você fala que vai criar sua realidade. Não é só o que você coloca como intenção, é uma junção dessas informações que faz a materialização daquilo que você quer. E aí, quais são as tendências, né, do ano do mago? Então, o mago ele vai exigir da gente essa inovação, a iniciativa e a proatividade. Lembra que eu falei um pouquinho aqui acima? Então, é um ano que ele vai sempre recompensar quem se movimenta, né? Então, quem entra em movimento, quem cria, quem melhora aquilo que já existe. Então, o mago, você não tem que se preocupar em, nossa, mas eu não sei fazer. Lembra? Ele é um jovem aprendiz, lembra disso? O mago, ele é representado por um jovem.
Então, esse ano talvez você vai estar entrando numa frequência, você vai estar se sentindo mais jovem, que faz parte da energia do mago. Só que, por ele ser jovem, ele precisa entender que ele está iniciando um projeto. Então, é o ano que vai exigir para a gente ter coragem para iniciar as coisas, mesmo sem ter certeza de todo o processo, mesmo sem ter tantas garantias. É mais você acreditar naquilo que você já tem em mãos, que você já estudou, que você já tem um pouco de bagagem e iniciar e colocar a cara a tapa. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, talvez você vai perceber que isso vai acontecer, que você vai ter que tomar decisões mais rápidas e mais conscientes. Por quê? Porque lembra como a energia 1 é uma energia rápida, ação e movimento. Então, não vai dar muito tempo de ficar pensando muito. É transformar as ideias em projetos reais. O mago, ele é o criador de ideias criativas. Lembra que eu falei lá em cima? Então, esse ano, o seu campo mental vai ser bem exigido, porque ele vai estar aqui burbilhando de ideias. A sua mente vai estar sendo exigida bastante. Se você não canaliza o insight, a ideia e coloca em prática, você vai ter um burnout, você vai passar por muito cansaço mental. Por isso que eu falei do cuidado da sua energia, cuidado da sua rotina de autocuidado, principalmente cuidado para que você olhe para você e entenda a importância de você ter uma rotina saudável para que você mantenha o teu corpo bem, tanto a sua saúde física como a sua saúde mental. Então, vai usar o que você já tem em mãos para você prosperar. O ano de 2026 vai exigir de você exatamente para que você não fique adiando iniciar aquilo que precisa ser iniciado. Por quê? Porque o mago, ele inicia com o que ele já tem. Ó, ele tem pouquíssimas coisas na mesa dele. Aqui é só uma simbologia, tá? Mas isso é a frequência do ano. Então, ele poderia ter o melhor computador, o melhor celular, o melhor desenho do projeto já pronto, o melhor planejamento para fazer tal coisa? Poderia, mas o mago não quer saber no poderia. Ele pega o que ele já tem e coloca em prática. Então, o ano de 2026 vai pedir isso, para colocar em prática com aquilo que já tem. E assumir a responsabilidade pela própria energia. Então, o mago, ele assume total responsabilidade pelo aquilo que ele quer. Ele é o criador da vida dele, ele é o criador da realidade dele. Lembra? Ele é o criador do poder pessoal dele. Então, não dá para ficar jogando para outras pessoas as responsabilidades que cabe a você para fazer a mudança de chave na sua vida, né? Então, o mago é esse arquétipo que lembra a gente que você tem todas as ferramentas que precisa para iniciar o que você quer. Ó, para iniciar. Quer dizer que você tem que saber todo o caminho? De forma alguma. Você precisa lembrar que é um ano da iniciação. Então, você precisa começar com o que tem. Só tem essa roupa, começa com essa roupa. Só tenho isso, começa com o que tem. Então, o que falta, né? Muitas vezes é essa falta de confiança em usar o que já tem. E isso é o que o mago pede para ser trabalhado. Então, se você sente que você está com falta de confiança em si, falta de confiança em você, na vida, na fé, nas suas habilidades, são coisas que você já tem que colocar no seu radar para que você desenvolva isso, para que você já entre o ano já começando mais confiante em você. Então, aproveita, não sei quando você está vendo essa aula, esse vídeo, mas já vai se trabalhando para desenvolver isso em você, tá? Então, 2026, o universo vai exatamente testar você exatamente nessa questão, né? De que você entender que não é quem fala que quer a mudança, mas realmente é quem coloca em prática a mudança que fala que quer. Então, 2026 vai ser exatamente esse teste, né? E quais desafios que você deve evitar para não sofrer em 2026? Eu fiz aqui um mapa aqui para eu não esquecer de falar tudo. Então, lembra que o mago ele é representado pelo movimento, né? E o movimento ele não espera ninguém, né? Porque movimento é ação e ação é agora.
Então, o mago, ele vive muito no momento presente. É agora. Pegou a ideia, coloca em prática. Pegou a ideia, coloca em prática. Por isso que 2026 não dá para vibrar nessa energia da indecisão, né? Do medo de procrastinar, né? De ficar com preguiça, de deixar para depois. Por quê? Porque isso daqui é a frequência, a energia que vai fazer com que você sinta os impactos que não deve sentir se você colocar em prática. Então, 2026 não é um ano de jogar para baixo do tapete, jogar a procrastinação na frente de forma alguma, tá? Lembra, o ano de 2026, quais são os 5 erros, né, que eu quero colocar aqui para você, que vão acompanhar a frequência do mago e que você deve evitar? Esperar o momento perfeito. O mago cria o momento, ele não espera o cenário ideal. Lembra que eu falei um pouquinho aqui em cima? O mago, ele sabe que ele não sabe tudo, mas ele sabe o que precisa ser feito agora, no momento presente. Então, ele não se importa que ele não tem o plano todo, tudo organizado, tudo perfeito, tudo redondo. Não, ele se importa em iniciar, dar o ponto inicial, dar o ponto-chave para poder fazer o gol. É isso que importa para ele. Repetir os velhos padrões, tudo que ficou sem limpar em 2025 será cobrado em 2026. Isso daqui é fato. Se você ainda não fez a lição de casa que o eremita exigiu, que era olhar para dentro, desapegar do que precisava, que pode ser suas crenças limitantes, seus hábitos nocivos, seus padrões destrutivos com você ou com o externo, né? Você desapegar daquilo que não dá mais para levar na bagagem, ano de 2026 você vai ser atropelado, porque 2026 é um ano completamente diferente. O ano do eremita, tenta perceber aí na sua jornada, foi um ano que parece que tudo foi mais lento, né? Não sei agora, eu tô gravando essa aula aqui agora em novembro de 2025, mas 2026 eu percebi que foi um ano que começou de forma muito lenta. Eu não sei você, mas eu lembro que eu tentei fazer muita coisa, né, para fazer rápido, porque eu até tenho um pouco essa característica, até por conta da minha missão de vida, meu arquétipo, ele é rápido, ele é ágil, mas o eremita falou: não, calma, não é assim. Porque o eremita, ele não age com rapidez, ao contrário. Olha, ele é um velho, então para ele é tudo devagar. Por quê? Porque ele pensa muito antes de agir, porque ele usa muito o discernimento, a sabedoria, a calma interior para colocar as ações. Por quê? Porque ele está maturando tudo aquilo. Lembra que ele trabalhou muito o lado emocional, mental, espiritual? Então, é essa junção. Então, ele fez essa limpeza interna para ir para o externo. Falando do mago, o mago é regido pela nossa energia yang, né? Que é a nossa energia masculina. Independente se você mulher, né? Você tem a energia yin e yang em você. Então, o mago, ele é o co-criador, porque a energia yang, ela vai para o mundo. É a energia que materializa. A energia yin é a energia mais introspectiva, que faz a gente olhar para dentro, né? Então, falando só desses polos, né? Energia yin e yang. Então, o mago, ele não vai tolerar trazer ainda a rebarba do que teria que ter sido feito em 2025. Então, aproveita esse momento, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas faça o que tem que ser feito. Contrata um terapeuta, um psicólogo, faça curso, terapia, faça qualquer investimento que você precise, que você perceba para que você limpe o que precisa ser limpo, para que você avance na sua jornada, tá? O que também o mago não vai suportar, não vai tolerar que você traga para o ano de 2026? Viver de desculpas, né? O universo não negocia com justificativas, ele só responde à vibração e ação. Lembra? Não adianta quando você só fica dando desculpa, por que você não faz, porque eu não consigo, só as desculpas, né? Porque eu não sou capaz, porque não dá. Isso é a frequência que drena, é a frequência da escassez, que drena a tua ação consciente. E na frequência do mago, que é a energia de 2026, é a energia da ação.
do otimismo e da ação consciente. Então, ele não vibra e ele não fala de frequências baixas, ao contrário, ele só fala de frequências elevadas: alegria, amor, gratidão, entusiasmo e motivação. Então, quando a gente fala em ter uma ação na vida, você concorda que só quem age, quem está motivado, ou quem tem uma ação direcionada mental para agir na direção daquilo? Então, esse ano vai exigir de você essa consciência para que você olhe para aquilo que você quer e você tome as ações e não fique se justificando porque você não faz, né? E você só faça o que tem que ser feito. Lembra? Inicia, só inicia. Ignorar os sinais. O mago mostra o caminho e você resiste, né? O aprendizado vem pela dor. Toda vez que a gente, eu sempre falo muito sobre isso, né? Toda vez que a gente pede um sinal para o universo, lembra, conexão espiritual, o mago tem muito. Toda vez que a gente pede uma conexão espiritual e vem o insight, a conexão, que através de uma aula, através de um livro, através de uma propaganda, através de um amigo que conversa com você, um familiar, através de um diálogo, através de uma conversa que você está vendo com alguém, está tendo com alguém, você está ouvindo, enfim, não importa. É um sinal e você resiste àquilo, que é ignorar aquilo que foi um sinal para você, um aviso para você, você vai pagar o preço. Porque lembra, a nossa vida ela só muda quando a gente age na direção de mudar, né? De agir de forma consciente para construir a peça do seu quebra-cabeça. Então, toda vez que a gente ignora, a gente vai pagar o preço. E o preço, eu espero que você não queira pagar, né? Porque normalmente o preço é caro. Ou é uma doença, ou é uma dor, né? Uma separação, uma perda financeira, uma perda de trabalho, uma desconexão espiritual, né? São dores muito duras. E desconfiar do próprio poder. 2026 é o ano que quem não acredita não vai agir. E quem duvida fica para trás. Então, 2026 não dá para você duvidar que você tem o poder pessoal, que você é o co-criador da sua realidade. O ano é de quem acredita e age. 2026 vai pedir isso. Você precisa acreditar e agir, né? Por isso que eu falei para você, se você percebe que você precisa desenvolver algumas habilidades, confiança em você, confiança, saber para onde você está indo, por que você está indo, é o momento de você parar e fazer isso. Por quê? Para que você construa prosperidade significativa para você nesse próximo ano, né? Então, quem duvida não age, não tem como. E às vezes a dúvida é porque você não tem clareza do seu caminho, tá tudo bem. Só que aí você tem que ter a intenção de buscar a clareza, né? E tem de diversas formas. Então, em resumo, né, quem não agir com consciência será empurrado pela energia do destino. Lembra, e o destino ele é moldado por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer. Porque se eu não estou criando a minha realidade, eu estou vivendo a realidade de alguém. Pensa aí. Se eu não crio a minha realidade, eu vou viver a realidade de alguém. Então, quem não se alinhar a esse movimento do mago, não vai manifestar uma vida mais leve, uma vida mais próspera, uma vida mais com liberdade, né? O mago fala sobre liberdade. E aí, aqui entra, né, a energia da minha missão de vida, que eu queria compartilhar com você, que tem a ver com tudo isso, né? Que é o arquétipo do carro, né? Esse arquétipo aqui é o que rege a minha vida, e ele fala sobre o quê? Sobre direção, sobre liderança e movimento, e é por isso que eu tô aqui na sua frente fazendo isso, né? O meu propósito é ajudar pessoas a encontrar exatamente clareza, por isso que eu falo muito sobre clareza, rota, né? Que é uma bússola para que você entenda, um guia para que você entenda, né? Uma estrada para que você entenda, um plano, um planejamento. Por isso que eu falo muito sobre isso, para que você construa de fato prosperidade no seu próprio destino. E é isso que eu faço, esse é o meu propósito, é trazer clareza, é trazer rota e prosperidade no seu próprio destino. E é exatamente essa vibração que vai vibrar no ano de 2026, né? Se você pegar essa onda, se você entender isso que o universo está trazendo, né? Clareza para criar. Você não cria nada se você não tiver clareza, concorda? Sem direção, você não vai agir.
Ninguém consegue saber o que tem que fazer amanhã se não tem direção. E a direção parte do princípio, da clareza, né? E a fé para conseguir continuar. A fé é um dos requisitos fundamentais para a gente construir prosperidade. É fé na gente e fé naquilo que a gente quer, fé no invisível, fé na vida. Então, 2026 é o ano do criador consciente, e é isso que eu quero que você entenda. Você é um criador consciente. Então, é do ser humano entender que o destino ele é escrito pelas próprias decisões. Então, lembra que eu falei um pouquinho aqui acima? O seu destino ele é criado a partir daquilo que você decide todos os dias, né? Pensar, sentir e agir na vida no dia a dia. Isso é todo o alinhamento que eu falei que é o que eu faço, que é o meu propósito, ajudar você a construir prosperidade no seu destino, na sua vida. Então, se você quiser entender um pouquinho mais como esse arquétipo, né, vai reger o seu ciclo pessoal, porque lembra, as forças do universo estão ativas dentro de você. Dentro de você existem os 22 arcanos maiores, né? O mapa arquetípico da prosperidade, ele vai te ajudar a você entender exatamente qual que é o momento que esse arquétipo do mago, que é o ano de 2026, qual o momento da sua vida que ele vai estar te ajudando nesse próximo ano, né? E qual que é o arquétipo que você precisa ativar, qual que é o seu arquétipo de essência, de missão de vida que talvez você nem saiba, que você precisa ativar de forma consciente para que você consiga avançar na sua vida e realizar o que você quer. E quais são os bloqueios que pode estar aí acontecendo e que você não faz ideia, meu Deus, o que está acontecendo quando eu não consigo sair do lugar? Tudo isso você descobre fazendo o seu mapa arquetípico da prosperidade, tá bem? O link está aqui embaixo no descritivo, basta você clicar e solicitar o seu mapa arquetípico, vai ser um prazer te ajudar a trazer mais clareza, mais rota, mais direção, prosperidade de forma consciente para o seu momento, para a sua vida, para aquilo que você deseja para você, tá bem? Eu espero que o seu ano de 2026 seja um ano incrível, seja um ano de inspiração, que você coloque a sua atenção e sua intenção naquilo de fato que faça sentido para a sua jornada, para a sua vida, porque o ano de 2026 vai ser um ano incrível, o melhor ano da sua vida, porque regido pelo mago, você pode esperar grandes realizações, grandes conquistas e grandes expansões, desde que você entenda o que você quer fazer, o que você quer materializar, para onde você quer ir, para que você canalize a energia de forma assertiva no seu caminho de vida. É isso que eu espero para você, tá bem? Se esse vídeo te ajudou, por favor, me deixa saber, deixa o seu curtir, comente aqui como que foi essa aula para você. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui também nos comentários, eu respondo todas. Fico muito feliz em poder contribuir com a sua jornada. E lembra, caso você precise da minha ajuda para ajudar a alinhar todas essas informações, aqui embaixo no descritivo tem todas as informações sobre consultas e serviços aqui comigo, tá bem? Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!